Senhor presidente, colegas deputados, é rápido. Eu quero apenas aqui reforçar o convite a todos que nos acompanham, que assistem à nossa sessão, os que estão presentes aqui no plenário, todos os deputados, da importância da greve geral que deve ocorrer amanhã no nosso país. É extremamente importante que nós não só possamos participar, mas também como cidadão e agente político, expressar a nossa contrariedade ao que está acontecendo no Congresso Nacional. Essas reformas que estão sendo impostas ao povo brasileiro, tolhendo absolutamente todos os direitos dos trabalhadores conquistados a duras penas nos últimos anos no nosso país. Que além de tolher esses direitos, vão mais adiante, quando também acabam praticamente com a possibilidade de qualquer trabalhador brasileiro projetar, se organizar para se beneficiar futuramente de uma aposentadoria. O que está acontecendo no nosso país é exatamente isso. É exatamente isso. Então, amanhã, nós vamos estar participando ativamente, desde os primeiros momentos do dia, dessa greve geral. E quero aqui conclamar os cidadãos, cada trabalhador do campo da cidade, do setor público, privado, os funcionários desta casa, por exemplo, todos que vejam aqui, todos são trabalhadores. Todos nós, indistintamente, estamos sendo atingidos por essa reforma promovida por um governo que tem menos de 4% de aprovação e por um Congresso que tem, na sua grande maioria, questionamentos, inclusive penais, daqueles que integram o Congresso Nacional, seja na Câmara Federal ou no Senado da República. É disso que está tratando a grande manifestação que deve acontecer no nosso país amanhã. A greve geral não é para parar o país por parar. A greve geral é para dizer claramente, principalmente para o Congresso Nacional, que o povo, que a população, que a sociedade desse país não só é contrária, como repudia essas reformas que estão em andamento no Congresso Nacional. Então, eu quero fazer aqui, reforçar o convite. É necessário que nós possamos expressar, é necessário que nós possamos exercer a nossa cidadania, e é necessário, principalmente nós, os 24 deputados, eleitos democraticamente, que representamos o povo do Mato Grosso do Sul, e que sabemos que aqui no nosso estado, mais de 95% da população também é contrária a essas reformas. Se nós temos praticamente toda a sociedade contrária a essas reformas, nós temos que expressar aqui como representantes eleitos, representantes dessa sociedade, a vontade do povo. E a vontade do povo nos manda ir para a rua, a vontade do povo nos manda apoiar esse movimento, que aqui no Estado, a exemplo do que acontece no Brasil, deve parar praticamente o país inteiro. É na educação, é na saúde, é na segurança, é no transporte coletivo, os aeroviários, estão praticamente todas as categorias, não só aderindo à paralisação, mas todas as categorias mobilizadas no sentido de fazer do dia 28, dessa próxima sexta-feira, amanhã, um dia histórico no nosso país, que vai servir exatamente para expressar qual que é a posição da sociedade brasileira com relação às reformas em andamento no Congresso Nacional. E eu quero aproveitar, senhor presidente, para poder também fazer um convite. Amanhã, às 14 horas, nós vamos estar aqui realizando uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, do nosso mandato, juntamente com a Federação dos Trabalhadores em Educação do Mato Grosso do Sul, a FETEMES, para podermos, amanhã,
discutir também nessa audiência pública essas reformas. A audiência, ela na verdade é um não às reformas. Também é uma atividade política, institucional e de cidadania nesse sentido. Estaremos aqui com o Dr. Paulo Douglas, que é procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, com Ari Camargo, que é secretária adjunta de Relações Internacionais da CUT Nacional, com a Helenice Raz de Oliveira Pedrosa, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, todos discutindo conosco aqui a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Está aqui deputado, o convite estendido aos demais deputados e todos que acompanham a nossa sessão, para que amanhã às 14 horas possamos participar dessa audiência pública, que é de todos nós, e principalmente o deputado João Grandão também, todos que estão presentes à sessão, que estão convidados para a sessão. Pois não, deputado? Deputado, eu também, em função exatamente das reuniões que nós tivemos, no adiantado da hora, mas eu estaria usando também das explicações pessoais exatamente para tocar nesse tema em relação à famigerada, né, reforma que foi feito modificando totalmente a legislação trabalhista, provocando um verdadeiro caos. Eu citaria 10 situações de constrangimento, mas me reporto aqui apenas 4. Redução do salário para quem exerce as mesmas funções na mesma empresa, com a demissão coletiva e a recontratação via terceirização. Olha o absurdo. Vai permitir que o empresário possa demitir e recontratar através da terceirização. Prevalecência do acordo coletivo ou individual sobre a legislação trabalhista. Isso possibilita que a empresa contrate o empregado com menos direito do que prevê a convenção coletiva da categoria ou da lei. Isso fere todos os princípios, né, em relação ao respeito à dignidade do trabalhador. Terceirização até das atividades fins de qualquer setor. Saúde, educação, qualquer setor. Está muito claro que pode fazer a terceirização da atividade fim. Fim do conceito de grupo econômico que isenta o hold de responsabilidade pela legalidade de uma das suas associadas. O que está colocado aqui? Um pool de empresas, de repente, tira da legislação, cumprir normas em relação a algumas das empresas que provocar qualquer tipo de absurdo nesse sentido em relação ao trabalhador. E, aqui para não tomar o seu tempo, o que eu acho um absurdo, afasta da Justiça do Trabalho a atribuição de anular acordos coletivos e até individuais de trabalho. Olha que situação que nós chegamos. Afasta da Justiça do Trabalho a atribuição de anular acordos coletivos e até individuais de trabalho. Permite jornada de trabalho de até 12 horas seguidas por 36 descansos para várias categorias hoje regidas por outras normas, que são normas específicas. Então, o que nós estamos vendo é um desmantelamento, né, da CLT, um verdadeiro absurdo social, né, promovendo o Estado mínimo para que efetivamente o neoliberalismo se instale. Essa é a grande verdade que alguns não querem admitir. E aí, deputado, concluo com isso. Independente da sua cor partidária, independente do P que você tem no seu partido, independente da sua militância, todos serão afetados por essas normas aqui. Particularmente, se preparando, evidentemente, para que possam, ainda outras mais maléficas ainda, estar subsidiadas. Essa é a grande verdade. Obrigado, deputado. Deputado, incorporo totalmente uma parte de Vossa Excelência, deputado João Grandão. Deputado João Grandão, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho me incomodado muito e que eu vou expressar aqui com toda honestidade. Nós estamos participando de um momento muito triste, mas muito triste da história do nosso país. É lamentável ver isso tudo acontecer e mais lamentável ainda é ver a situação letárgica que encontra a nossa sociedade. É um absurdo. Eu vejo algumas coisas em rede social, as pessoas... Vossa Excelência disporá 2 minutos para encerrar o seu pronunciamento. Não tem dimensão. É de uma ignorância, mas tão grande com relação
ao que está acontecendo e as consequências de tudo que está acontecendo. Porque naquilo que o deputado João Grandão fala, é a desconstrução total da legislação trabalhista brasileira. Total. Daqui para frente, em aprovado esse projeto, e ontem foi aprovado na Câmara, por 296 votos favoráveis, é a precarização total. Nós vamos praticamente voltar ao regime de escravidão, onde o trabalhador não tem absolutamente mais nenhum direito. E aonde vai imperar a relação do trabalhador, do empregado com o empregador? Nessa relação, quem tem mais força? Nessa relação vai prevalecer a vontade de quem? E aí é salário menor, é mais horas de trabalho, é menos garantia, é absolutamente o rasgo, a jogar a consolidação das leis trabalhistas na prática no lixo. Essa emenda constitucional altera mais de 100 itens da CLT. O acordo coletivo prevalecerá sobre a lei trabalhista e o sindicato não precisará mais auxiliar o trabalhador na rescisão trabalhista. A contribuição sindical obrigatória também será extinta. Pontos como jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo de alimentação mínimo de meia hora, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente poderão ser negociados entre patrões e empregados. A redação da reforma trabalhista desconsidera como tempo trabalhado várias situações, após o período da jornada normal, nas quais o trabalhador ainda está na empresa, seja por escolha própria ou por buscar proteção pessoal. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Nada disso mais é considerado tempo de trabalho. O tempo gasto pelo empregador de sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno não será mais também computado como jornada de trabalho, e por não ser tempo à disposição do empregador. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, com um dos períodos de 14 dias no mínimo e os outros 5 no mínimo. Essa é a reforma trabalhista que a Câmara aprovou ontem e que o Senado agora vai apreciar, e que se nós não formos nas ruas, se nós não mostrarmos a nossa insatisfação, vai atingir todos nós. O setor público também, inclusive. O setor público, principalmente, é alvo da reforma mais do que o setor privado. E os trabalhadores de todos os setores, indistintamente. Então, quero aqui, senhor presidente, terminando, expressar aquilo que não tem como não discutir essa questão hoje dos parlamentos brasileiros, nas câmaras, nas assembleias, e com isso pressionar o Congresso Nacional. No sentido de que não aprove. Indo às ruas é mostrar a contrariedade. Indo às ruas é lutar por um país moderno, por um país que tenha leis trabalhistas, que respeite o seu povo, que abrigue o seu povo, que não pense apenas no lucro do patrão e coloque isso como ponto determinante numa reforma que leve em consideração os interesses do capital, mas não leve em consideração os interesses do ser humano, os interesses das pessoas, os interesses dos trabalhadores. Esse é o ponto fundamental. E amanhã a greve geral significa isso. Portanto, apoie, vá para a rua, mostre a contrariedade, expresse na rede social, em qualquer lugar, em qualquer espaço, a sua compreensão, a sua adesão. Greve não é coisa de sindicato, greve não é coisa de esquerda, de direita ou de centro. Greve é para manifestar a contrariedade e luta de direito das pessoas de bem, que querem preservar os direitos duramente conquistados nos últimos anos no nosso país e que estão sendo surrupiados por um governo que não tem legitimidade e por um Congresso também que não tem legitimidade para fazer isso. Vamos fazer para não participarmos dessa cena atual que acontece no cenário político brasileiro, mas participarmos de uma forma digna e ativa, sendo contrário ao que está acontecendo hoje no nosso país, em desfavor do povo como um todo, porque todos nós somos trabalhadores e construímos a riqueza desse país e temos que ser tratados com dignidade e não da maneira como o Congresso e o Poder Executivo Nacional, infelizmente, está tratando a população brasileira de uma maneira geral. Todos à greve amanhã, 28 de abril, sexta-feira, greve geral no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.